pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando hoje para o nosso Morning Call de segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. E o mercado opera sem direção única no começo dessa semana, em que a gente vai ter decisão de juros em vários bancos centrais pelo mundo. Na última semana na Ásia, a China teve como destaque a redução do depósito compulsório, que é uma medida de estímulos do governo, além de dados de vendas do varejo e produção industrial que vieram acima do esperado. Tudo isso animou o mercado global e fez os preços das commodities subirem bastante, com o destaque para o minério de ferro, que acabou subindo e puxou a Vale e todo o setor de mineração e siderurgia aqui na nossa bolsa. Hoje o fechamento asiático ficou negativo na maior parte das bolsas por lá, com o setor imobiliário chinês voltando ao foco dos investidores. E nessa semana também sai decisão de juros pelo Banco Central do Japão e da China, o que deve aumentar a cautela no mercado asiático durante essa semana. Semana passada na Europa, o destaque ficou para a decisão de juros do Banco Central Europeu, que acabou elevando em 0,25% a taxa de juros por lá, mas com a sinalização de que essa possa ter sido a última alta do ciclo. Nessa semana também sai decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra, com o mercado projetando mais uma alta de 0,25% antes de uma pausa no ciclo de juros, assim como o que aconteceu no Banco Central Europeu na semana passada. Lá nos Estados Unidos, a semana passada fechou negativa, o Dow Jones caiu 0,09%, o S&P caiu 0,68% e o Nasdaq acumulou uma queda de 1,35%. Na parte de indicadores, a inflação ao consumidor americano veio praticamente em linha com o consenso, mas desacelerou na leitura do núcleo. O número foi visto como positivo pelo mercado, que chegou a se animar durante a sessão, mas acabou virando com os dados de atividade econômica acima do esperado. As vendas do varejo e a produção industrial americana vieram com uma alta e sinalizaram um aquecimento na economia, o que pode prejudicar o trabalho do Banco Central, que pode ser mais duro no comunicado dessa semana com a decisão de juros por lá. Na quarta-feira, sai o principal evento da semana, que é a decisão de juros pelo Banco Central americano para o mês de setembro. A maior parte do mercado acredita que o banco não deve mudar a taxa de juros, que hoje está na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano. O foco do mercado deve ficar no comunicado do banco, que pode ser mais agressivo, o que poderia mexer com as expectativas para a decisão de novembro, que é onde já tem uma parcela relevante do mercado acreditando que possa haver algum ajuste para cima nas taxas de juros dos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora. S&P futuro sobe 0,09%, o Eurostock 600 está caindo 0,63%, o FTSE de Londres está caindo 0,34%. No Japão não houve negociação hoje por conta de um feriado local. Na China, o Xangai Composite subiu 0,26%. O índice de mercados emergentes cai 0,38% agora. O DXY, dólar index, caindo 0,10%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano sobem 0,5% e está cotado a 4,34% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,07%, o petróleo subindo mais uma vez, o WTI está subindo 0,5% agora, está cotado a $90,50 o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 0,40% e está cotado a $94,32 o barril. O petróleo segue em alta, o que prejudica as expectativas de inflação e pode acabar afetando a postura de juros dos principais bancos centrais pelo mundo. O minério de ferro teve queda nessa madrugada lá na China, com a cautela voltando a dominar o setor de construção do país. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 0,17% e fechou cotado aos $119,51 a tonelada. Por aqui, o Ibovespa teve uma semana bem positiva e acumulou uma alta de quase 3% e terminou a semana nos 118.757 pontos. O dólar caiu quase 2% na semana e fechou cotado aos R$ 4,86. Os juros tiveram uma leve queda acompanhando a leitura do IPCA para o mês de agosto, que veio abaixo do esperado e animou a semana por aqui. O IPCA fechado para o mês teve uma alta de 0,23%, enquanto o projetado era uma alta mais forte de 0,28%. O número, claro, ajudou a consolidar o cenário de queda para a nossa taxa Selic. As vendas do varejo vieram acima do esperado e os dados de pesquisa do setor de serviços vieram em linha com o consenso. Do lado político, tem crescido a pressão para o governo revisar a meta de zerar o déficit fiscal para o próximo ano, dadas as dificuldades que o governo tem enfrentado para aumentar a arrecadação. Caso o governo reveja a meta para um déficit para o ano de 2024, isso pode acabar gerando um movimento de aversão a risco aqui no mercado local. No corporativo, o destaque ficou para a alta do setor de commodities, com a Vale acumulando uma alta de quase 4% na semana. A Petro também subiu 1,5% na semana, o que ajudou bastante o nosso Ibovespa. Do lado negativo, o destaque ficou para o tombo de 35% para as ações da antiga Via Varejo, agora Grupo Casas Bahia, que
fez uma oferta adicional de ações para tentar melhorar a estrutura de capital da companhia. E na agenda dessa semana, por aqui, o destaque fica para a super quarta, quando a gente vai ter decisão de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. A expectativa é que a nossa taxa Selic caia também mais 0,5%. A dúvida deve ficar no comunicado, que pode ter um tom mais agressivo, dado os números de atividade econômica que tem vindo acima do esperado e também questões fiscais que tendem a aumentar a nossa percepção de risco. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.